Eu sou Paulo Massini, esse é o canal do Paulo Massini, no gramado em que a luta o aguarda. E a luta será muito dura no sábado, às 19 horas, lá em Belo Horizonte, nada mais, nada menos que o líder do Campeonato Brasileiro, o Galo Atlético Mineiro, adversário do Palmeiras, o Galo que ultrapassou o Palmeiras na última rodada, é o líder, 2 pontos na frente. Esse vídeo tem o apoio do OneFootball, OneFootball para você assistir a Bundesliga ao vivo de graça só no OneFootball. Se você quiser, o link está aqui na descrição do vídeo, ou você coloca o seu celular, se você for um cara moderno, como esse cara que eu vou conversar com ele agora, você coloca o seu celular no QR Code, nesta bolacha de chopp, e você vai ser direcionado diretamente para o OneFootball. É absolutamente, totalmente de graça, não tem nenhum problema. Eu gosto muito do aplicativo, utilizo aqui nas minhas transmissões, por isso eu espero que você também faça uso do OneFootball. Bom, vou conversar com um cara aqui, meu amigo, que é jornalista e acompanha para e passo o Atlético, o Galo. Fala, Galo! E aí, Betinho, tá bom? Fala, Paulo. Prazer estar contigo aqui para a gente falar para sua turma, para sua audiência tão qualificada aí, de gente tão bacana como a torcida do Palmeiras e todos os seus. Estamos aí para poder acrescentar no que pudermos. Beleza, Betinho, você sabe que quando o Paulo Nobre pôs dinheiro no Palmeiras, foi um alvoroço. Depois veio a Crefisa, outro alvoroço, até denúncia na Receita Federal fizeram, e o que era empréstimo, o que não era, o que era apoio virou empréstimo, teve que refazer a conta e tal. Então, a primeira pergunta, eu digo para você, o Atlético tem quatro caras, né, que ajudam muito o clube, né? O Rafael e o Rubens Menin, donos da MRV, do Banco Inter, da CNN, da Rádio Tatiaia, né? O Renato Salvado, que é do Hospital Mater Dei, o Ricardo Guimarães, do Banco BMG. Esses quatro caras, a informação que eu tinha até pouco tempo, tinham despejado aí 400 milhões de reais no Galo, com uma dívida de 1 bilhão, que pelo patrimônio que vi, pode ser absolutamente equacionada nos tempos, e ainda vem a arena nova, né, que está sendo construída a toque de caixa, já já vai estar pronta, e a própria MRV já comprou o naming rights, né, do estádio. Betinho, esses caras compram os jogadores, põe no Atlético, o Atlético vai pagar a pessoa física deles quando puder, e o salário é o Galo que paga? Boa tarde mais uma vez, Paulo. Essa questão é uma questão assim estrutural do futebol brasileiro, né? Há sim, e eu deixo claro isso para as pessoas, porque eu fiz uma reportagem, né? Depois eu vou mandá-la para você e se disponibiliza para o torcedor. É, e nessa reportagem, pouco antes de mandar, eu fiz um FAQ, que são perguntas e respostas para o torcedor entender. E aí, de repente, eu tive um insight de falar assim: vou tentar conversar com o Rubens Menin e acrescentar a esse FAQ a parte da entrevista dele. Mas a dele não estava programada. Então, ela fala exatamente disso. O Atlético deve 1,2 bilhão de reais. Saiu antes do balanço, foi uma matéria que eu fiz. E saiu antes de ir para qualquer jornalismo do Rio, de São Paulo, porque é a realidade. O Atlético, como a maioria dos clubes do Brasil, é deficitário e não tem recursos maiores do que as suas despesas, o que é um absurdo. Futebol, para quem estuda de futebol, sabe que o futebol nem de longe é o do melhor dos negócios, a não ser do ponto de vista de capital político, de influência, de tudo que ele pode proporcionar às pessoas. Aí ele gera poder, mas financeiramente, de linha direta, não é. Então o Atlético deve 1 bilhão e 200, mas tem um patrimônio que suplanta isso. O que acontece? O Atlético, com metade do shopping, ou quando ele era todo do Atlético, o Atlético poderia oferir empréstimos que outros clubes não conseguiam por ter garantias. Então o Atlético tem patrimônio. A questão é que tudo isso foi corroendo com juros na casa de 60 milhões ano. Então, quando você tem alguma coisa que vai corroendo 60 milhões ano, você tem que parar com essa sangria, porque senão você está enxugando gelo. Então, não há mentira aqui, pintando aqui, nada de que o Atlético está certinho. Não, o Atlético sentiu
que é a hora de ajustar. Ou ajusta o barco agora, ou fecha as portas. Essa é a real. Então, o que acontece? E qual que é a sorte do Atlético? A sorte que o Atlético tem um shopping que, antes de shopping, era o Estádio Antônio Carlos, que foi inaugurado pelo governador Antônio Carlos da época e por todos os grandes políticos de Minas Gerais. O Atlético, e desse estádio virou shopping. E do shopping voltou a ser um outro estádio, que é a Arena MRV, que está sendo edificada. Então, o Atlético tem perspectivas muito boas, mas não está equacionado nem de longe. E isso vai demorar, talvez, um decênio, 10 anos, né? E esse processo tem que começar agora e está começando. Mais ou menos isso. O Atlético deve sua casa de 1,2 bilhão. E agora ele está documentado, as pessoas falaram. Vão emprestar dinheiro para o Atlético a juros. Não é que a dívida acabou, mas se alguém paga 60 milhões de juros todos os anos, quando isso para de acontecer, isso é um grande benefício. E ainda não te fala quando vai pagar. E ainda vende o Marrone agora e fala assim, não investe no Marrone. Vamos tentar trazer um grande jogador, como o Atlético está tentando finalizar a questão do Diego Costa. Entendeu? Então, assim, essa é a realidade do Atlético. O Atlético tem sorte de, nesse momento, contar com pessoas que querem fazer o que fez o Paulo Nobre no Palmeiras, o que já fez a Unimed no Fluminense. A questão é que hoje o torcedor é mais consciente e o nosso canal, por exemplo, surgiu disso, de colocar na cara das pessoas as finanças, que estavam muito ruins, né? Estão muito ruins, mas hoje parece, tem mostras que há pessoas que querem não perder o prestígio do seu nome e querem equalizar o Atlético. E há bons ventos nisso. O Atlético nunca, Paulo, nunca na história do que eu entendo por gente, o Atlético teve uma perspectiva de se equilibrar. O Atlético está nesse caminho, apesar da dívida ser muito grande e apesar de ter um patrimônio líquido maior do que suas dívidas. Mas talvez se chegássemos no final desse ano de 2021, o patrimônio líquido já seria negativo, tamanha a quantidade de juros que o Atlético tem. Entendeu? Eu estava pagando. Entendi. Tá muito claro. Os caras põem dinheiro para contratar o jogador, o Atlético paga o salário e faz o empréstimo sem juros. O Atlético vai ter que pagar um dia, né? Mas aí vai poder pagar com a receita nova do estádio, vai poder trazer receitas novas. Se ganhar título, uma parte disso vai ser para quitar essas dívidas ou as dívidas maiores que têm juros. E essa turma aí que eu falei, esses 4, o Rubem Menin tem mais dinheiro que eu tenho de quilo, é impressionante, só na pessoa física, fora a empresa, né? E não é um empréstimo de jurídica para a instituição, porque, inclusive, o estatuto da MRV, eu vi sua entrevista com ele, não permite que ele faça esse tipo de empréstimo. Bom, tá aí, tá esclarecido, a dívida existe, vai ter que pagar, mas como o credor é gente boa, torce para o Galo, vai pagando aqui e ali, vai tirando as dívidas podres, como fez o Paulo Nobre. O Paulo Nobre enfiou o dinheiro lá e foi tirando a dívida podre e fez um financiamento com juros bem baixos para o Palmeiras pagar. Beleza. Betinho, belo segundo tempo lá em Buenos Aires, né? Na Argentina, vitória muito importante do Galo. Como é que joga o Galo do Cuca, Betinho? Pois eu já tive em momentos de fazer perguntas duras até para o Cuca, até das primeiras entrevistas que ele chegou no Atlético. O Atlético teve uma partida lá que eu anotei. Foi assustador, tanto de bico que os jogadores do Atlético... Aí era bico mesmo, era ligação direta mesmo, mas era início de trabalho. Mas, assim, incomodou. E o Cuca chegou aqui com uma resistência que tem muito a ver com outras coisas extra-campo, né? E por parte da torcida, e muita gratidão por parte de outra parte da torcida por causa da Libertadores, de tudo que ele conquistou, enfim. Só que isso não começou de uma forma assim, tão sustentável. Então o Atlético está criando um lastro de jogo, tem jogado melhor, mas o Atlético não tem, como todo clube brasileiro, como o Palmeiras, não tem tido tempo de treino. E mesmo assim, depois até te mando um outro vídeo, que tem uma construção de jogada muito legal, saída da zona de pressão que o Atlético teve contra o River. E todo mundo sabe que o Galhardo hoje não tem as melhores peças.
mas ele tem um automatismo de jogo que faz o River jogar da maneira dele, encurralando o adversário na saída de bola e pressionando o adversário para que perca essa bola ali. E quando ele não consegue fazer isso, ele tem uma contenção ali que parece um bolinho que fecha a saída para ele não tomar o contra-ataque. Mas se não der certo, o Galhardo ainda tem outro recurso. Ele tem alguns jogadores que não vão para o 1 contra 1, o zagueiro vai correndo para trás para dar tempo dessa defesa se recompor. Então é um time muito bem treinado. O Cuca tem melhorado muito esse Atlético. É muito simplório, simplista falar o Atlético está sendo resolvido por causa do Hulk, Nath. Todo grande clube no futebol brasileiro tem como protagonista os caras que resolvem. O treinador é parte da engrenagem, talvez isso seja discutível em outro programa, que talvez a gente chame ou você nos convide novamente. Ele tem parte dessa engrenagem nos seus 25%, 30%, mas o restante quem decide é o jogador. O Romário sempre decidiu, o Ronaldo sempre decidiu. Então, o cara é líder da Libertadores, ganhou o Campeonato Mineiro, nesse momento tem um aproveitamento e é líder do Campeonato Brasileiro. Não há como dizer que não há méritos do treinador. O que ainda não... Foi uma pergunta que eu fiz para ele, que depois do jogo do River, Paulo, o Atlético estava com um padrão de jogo que tinha menos posse de bola, menos toque de bola. E aí, o que ocorreu? Depois da eliminação contra o River, houve muito questionamento que o Atlético pode mais. E o Atlético começou a tocar mais de 500 passes por partida logo depois da partida contra o River. Então, o Atlético... Aí eu perguntei para ele, talvez agora a evolução seja esse toque ser mais rápido, porque as defesas se reconstroem muito rapidamente e sabem como o Atlético, Palmeiras e Flamengo jogam. São os times do foco. Então, ganhar deles, entender como jogam, para desconstruir isso, precisa de um jogo rápido. Então, o Atlético está nesse processo evolutivo. Toca-se mais a bola, já tem um time que já tem mais posse de bola nas partidas, na maioria dos jogos, depois desse advento da eliminação do River Plate, mas é um time que ainda precisa de ganhar mais velocidade para essa transição. No mais, há méritos totais do treinador e não só dele, da fisiologia, que o Atlético está correndo e jogando partida quarta domingo, como vocês aí no Palmeiras. Então, há méritos, mas há um time que se resguarda em alguns momentos, até enche o meio de campo para poder desgastar menos. Em outra coletiva, em outra oportunidade, quando foi a final do Campeonato Mineiro, o Atlético vinha de um jogo importante na Libertadores, perguntei, Cuca, e aí? Você quis tumultuar o meio de campo para poder não ter jogo, para poder dar... Aí ele meio que ratificou isso. A gente tem que, porque a gente está cansado, a gente precisa dar ritmo aos atletas e tal, e segurar um pouco, porque a gente não vai dar conta desse ritmo o ano todo. Então o Atlético, às vezes, ele precisa de tomar um gol para poder se sentir cutucado, para poder fazer o melhor, entendeu? É mais ou menos uma síntese desse time do Atlético que tem peças muito importantes aí. Perfeito. Bom, o Nátio Fernandes, que não vai jogar o jogo de volta contra o River na quarta-feira, né? Porque foi expulso lá no finzinho do jogo e tal. Sem ele, o Atlético perde um pouco, né? Tem até o retrospecto dele aqui, é bem difícil, né? O Atlético ganhou com ele, claro, mas também teve uma sequência ruim sem ele, perdeu alguns jogos, ele faz muita falta. Em termos de escalação, se pensa no jogo de quarta ou o jogo de sábado, Betinho, é o jogo? Se pensa no jogo de quarta, mas primeiro se pensa no jogo do Palmeiras. Ninguém está pensando que o Atlético... Há uma pressão muito grande, um desejo do torcedor que, a gente não pode falar por todo mundo, mas grande parte da torcida prefere que o Atlético seja campeão brasileiro do que ganhe a Libertadores, tamanho o intervalo de tempo, né? Ah, que legal, anos hein? chegando. Então, assim, o Atlético pode, sim, por causa da fisiologia, num consenso, poupar um ou dois atletas, mas, de fato, é prioridade jogar contra o Palmeiras. O Atlético não vai ter muitas peças no banco se não for necessário. O Nacho provavelmente vai jogar por causa que ele não vai jogar contra o River, então é um jogador que ajuda muito, porque ele é um meia muito diferente do que a gente via, de Alex, né, de outros meias do futebol brasileiro, mas é um cara que, sim, é muito moderno, porque é como ele aprendeu como automatismo do River, o toque do 1-2. Então,
É um jogador que ainda muita gente não entende. Pô, o pessoal fala muito do Nath, mas ele não é isso tudo. Mas é porque ele é muito isso tudo quando ele joga sem a bola também. E às vezes no jogo ele não aparece tanto. Ele também, em alguns momentos, faz uma função até de carregador de piano, preenchendo espaços. É um cara muito comprometido. Mas não é aquele Djalminha que a galera estava acostumada a ver jogar antigamente. Então, mas é extremamente útil e bobo é quem não percebe essa função que ele faz e aparece em momentos decisivos, como o próprio jogo contra o River, onde ele apareceu na área e decidiu. Perfeito. Mas, desculpa, só para completar que o Atlético entende como total importância essa partida contra o Palmeiras. O Atlético não tem abrido mão das prioridades. Qual que é a prioridade? O próximo jogo. Perfeito. Bom, aí o torcedor do Palmeiras já tem uma ideia do que vai vir pela frente sábado lá em Belo Horizonte. Bom, olha, se você quiser ajudar o canal com financiamento coletivo, o canal já lancei o financiamento coletivo. Você tem 3 formas de ajudar. O link está aqui na descrição do vídeo. É o Apoia-se, você vai pagar R$6 ou mais, que é o plano Mumu, né? Plano bom e barato. Você vai pagar 20 pratas, que é o plano Anderson Barros, tenha, mas não estou afim de gastar. E 60 pratas, o massa é top, top, top. Aí você vai ter vários benefícios. Quem paga 20 também tem vários benefícios. Quem me ajuda com 6 tem o benefício de pagar a minha coxinha, que já está bom demais. Bom, meus caros, é o seguinte, também está conosco o OneFootball, assista a Bundesliga ao vivo de graça, só no OneFootball, basta você clicar no link que está aqui na descrição do vídeo, ou também colocar o seu celular no QR Code que está aqui aparecendo. E eu volto meus amigos, para agradecer ao Betinho do canal Fala Galo. Eu vou deixar a descrição no link aqui. O canal é muito bom, o Betinho é jornalista, sabe o que está fazendo, sabe o que está falando. Não é esse negócio de youtuber, não. É fazer um trabalho sério, acompanhar o Atlético Mineiro, que é o clube do coração dele, e eu aqui acompanhando o Palmeiras, que evidentemente é o clube de coração do meu pai. Sacanagem, hein? É meu também. Vamos nessa. Betinho, muito obrigado aí. Bom jogo para nós no sábado, que seja um grande espetáculo. Manda um abraço, pessoal da Galocura, que eu já vi jogo aí em Belo Horizonte, jogo do Palmeiras na Galocura, rapaz, que as torcidas são amigas, né? Espero que continuem amigas para sempre aí. Mesmo com a rivalidade, a gente tem que saber entender que vão rivalizar e o Atlético Estádio Novo vai rivalizar, não tem essa, entendeu? É Flamengo, Palmeiras, Atlético, até que surjam outros players, né? A rivalidade vai aumentar, mas sempre com educação e respeito, que é o que a gente pede de boa convivência no futebol. Betinho Marques, muito obrigado, meu amigo, até mais. Obrigado, Paulo, que Deus abençoe todos nós e que a gente continue fazendo esse intercâmbio com pessoas inteligentes para poder mostrar que o futebol tem isso, tem a paixão, mas a gente sabe se encontrar, porque é no compartilhamento de saber que a gente cresce. Tamo junto. Obrigado. É isso aí, pessoal. Vou colocar o Betinho aqui na coxinha para dizer o seguinte, cara, programação do canal. Eu vou subir o último treino preparativo ainda para o jogo contra o Atlético Mineiro. E, sábado vai ter um negócio muito legal. O pré-jogo, o intervalo e o pós-jogo vai ser direto dos estúdios do Band Esportes, porque estarei lá às 10h15, tem programa, vou fazer tudo de lá, não vamos perder nada, vou assistir o jogo lá também, se tiver alguém passando, vou pôr para falar do jogo, que é um jogão, um jogo que tem muita expectativa. Fechado? Então é isso, as dúvidas que você tinha sobre o dinheiro do Atlético estão dirimidas. Então, cara, para de ficar falando aí, que vai ter que pagar, empréstimo, não tem juros, e as coisas vão se resolvendo ao longo dos anos. Combinado, meus amigos? Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.